Certa feita, eu fui convidado a acompanhar, né, uma jovem que estava em estado terminal. Ela estava em estado, estava com câncer, já realmente próximo da morte, já desenganada pelos médicos, havia já tomado, feito todos os exames, tomado todas as medicações, mas realmente o câncer já havia se alastrado por todo o seu corpo. E aí uma jovem, uma idade muito jovem e com um peso menos de 25 quilos, ela estava realmente no estado já próximo da morte. E aí a gente conversava, fiz várias visitas a ela e criamos um laço, né, de comunicação. Eu a visitava 2 a 3 vezes por semana, fazendo um trabalho de acolhida, né, uma acolhida fraterna, uma conversação. E aí, a partir dessa conversa, desse laço que acabou sendo criado, a gente acabava conseguindo desenvolver um trabalho interessante, né? Era um trabalho que fazia com que ela se desvencilhasse, né, do seu estado atual e começasse a enxergar um futuro, né, apesar de toda a vontade dela de viver, de continuar viva, e nós continuávamos também nessa linha de possibilidade. Não sabemos, né, do futuro, mas continuávamos nessa linha de possibilidade. Mas, certa feita, quando eu a questionei, em uma das sessões, em uma das visitas que eu fiz com ela, eu a questionei, já havia terminado, já estava me preparando para ir embora, e aí eu olhei para ela, olhei nos olhos dela e disse: qual o sentido da vida? E ela me disse: o sentido da vida é viver. Ela não piscou os olhos, ela não pensou para responder, mas quando eu a questionei sobre o sentido da vida, ela de imediato, de pronto, ela respondeu: o sentido da vida é viver. Enquanto que diversas outras pessoas, nós sabemos, os índices, os indicadores, né, no Brasil, acabam sendo alarmantes, apesar de que o índice por cada 100 mil habitantes deve estar em torno de 6, 7, né, suicídios por cada 100 mil habitantes, enquanto que a média mundial deve estar em torno de 13 para cada 100 mil habitantes. Apesar de estar bem abaixo da média mundial, mas sabemos que a média mundial ela está estável e a média nacional ela continua numa ascendente, ela continua crescendo. Por isso, a preocupação. Então, diversas pessoas acabam acreditando que o sentido da vida é desaparecer, o sentido da vida é sumir para algo, para um estado melhor, buscando uma paz, buscando fugir. E essa fuga, né, da realidade, da vida, acaba sendo realidade para as pessoas que acabam buscando, né, nesse desencontro, né, consigo mesmo, buscando algumas portas de saída, que não é a porta da vida, que não é a porta de viver, de continuar vivendo, tal qual a resposta dessa nossa colega, que disse que o sentido da vida é viver, enquanto que outras pessoas acham que o sentido da vida é desaparecer. Então notem que cada ser em si, ele carrega um mundo diferente, cada ser, ele carrega toda a sua experiência que veio lá do berço, lá da infância, lá da adolescência, e chega um momento que a gente acaba ficando sem nexo, sem conexão com o nosso eu profundo, e começamos a entrar em algumas crises, e essas crises é, na realidade, um convite à reflexão. Toda crise, toda tristeza, todo convite que a vida acaba nos fazendo para que a gente se volte para dentro, é um convite para a reflexão, para que a gente possa refletir, né, sobre nossa vida, numa reflexão sem culpas, sem julgamentos, mas numa reflexão de acolhida, de fraternidade para com a gente mesmo. Nós precisamos nos acolher, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos enxergar de forma diferenciada. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam nesta desconexão não encontrando realmente um link que faça esse mergulho interior e acabam realmente
não suportando algumas coisas neste mês, que é o mês de setembro. Setembro temos a campanha do Setembro Amarelo, nós temos diversas campanhas espalhadas pelo país para que as pessoas possam conversar, para que as pessoas possam dialogar sobre esse tema tão difícil, né, de diálogo, de debate, por conta de alguns tabus, mas existem diversos tabus que precisam ser quebrados, né, para que as pessoas consigam ter uma acolhida, principalmente hoje, né, em dia onde as redes sociais acabam sendo o meio de comunicação, o maior meio de comunicação que temos e o mais fácil, né, de chegar a determinadas pessoas. Então, muitas vezes a insensibilidade, a ira, a revolta, diversas outras incompreensões acaba vindo, mas nós nos esquecemos que nós realmente nos constituímos enquanto pessoas em conexão com as outras pessoas. As outras pessoas acabam nos servindo de elo, nos servindo de exemplo, né, de coisas que a gente deve ou não deve fazer, nesses exemplos da vida. Então nós precisamos, com certeza, das outras pessoas para que a gente possa nos constituir, para que a gente possa continuar nessa nossa lida diária e a partir daí nós seguirmos nesse processo de aprendizagem da vida, nesse processo de diálogo, nesse processo de imersão. E esse processo de imersão é uma jornada fantástica. Essa jornada da vida, esse caminhar, essa trilha, essa estrada a qual todos nós estamos percorrendo, com os erros e acertos de cada um, né? Os passos em falsos, as quedas, os tombos, as vitórias, as alegrias, os momentos bons. São tantas coisas que acabam tendo que, se nós conseguirmos enxergar a vida como um processo de aprendizado, nós vamos extrair de cada situação dessas, de cada ações, momentos importantíssimos para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa, nesse processo da vida, entender que o sentido da vida realmente é viver. E vivendo, angariando essas habilidades, conquistando essas competências, diante dessas atividades que vai chegando e nós vamos absorvendo, nós vamos extraindo o que realmente importa para a nossa trajetória de vida. Não extraindo aquilo que vai fazer peso na nossa jornada, mas extraindo aquilo que vai nos deixar mais leves na nossa jornada. Preste bem atenção, muitas vezes nós fazemos um exame de consciência das coisas, dos aspectos que acabaram acontecendo com a gente, das ações que acabaram acontecendo com a gente, e isso aí acaba sendo um processo de estagnação, um processo que acaba nos colocando para baixo. Mas na realidade, quando fazemos esse exame de consciência, é para extrair coisas importantíssimas de como fazer ou de não fazer, quais as tomadas de decisões que eu preciso fazer, de sim, de não. Então são tantas coisas que acabam vindo e que a gente pode extrair da nossa experiência de vida. E se conseguirmos ter um olhar mais apurado, um olhar mais cauteloso, um olhar mais fraterno, um olhar mais amoroso para com a gente mesmo, nós iremos conseguir enxergar algo interessante das nossas experiências. E esse algo interessante pode ser uma mola propulsora para o nosso crescimento e não algo que acaba nos estagnando, algo que acaba nos colocando para baixo. A vida ela deve nos proporcionar momentos desafiadores, momentos difíceis, mas todos eles com um único propósito: nos levar à maturidade, nos levar ao amadurecimento, nos levar para a evolução. Isso precisa ser feito. E que para isso ser feito, nós também precisamos enxergar que isso está acontecendo. E a grande dificuldade em não enxergar isso, muitas vezes, é o peso que a gente carrega em vários momentos por um processo de culpa, de julgamento, que a gente acaba tendo para conosco mesmo. Então, pega leve com você, pegue mais leve com você, seja mais fraterno, seja mais amoroso, aceite-se, né, do jeito que chegou até aqui, e a partir daí você vai ter condição de direcionar sua vida daqui para frente.